Olá, tudo bem? Nessa aula nós vamos transformar um caixote de fruta numa bandeja. Então, eu vou precisar de um caixote, né? Esse caixote costuma vir com frutas. Eu posso usar também puxadores. Esses puxadores, quando tem algum móvel que eu acabo reciclando, eu vou guardando esses puxadores. Esse caixote, ele é de madeirinha e eu vou lixar ele com uma lixa 100, uma lixa d'água, ou então uma lixa seca, uma lixa 100. E eu dou uma olhada, se precisar eu posso reforçar os pregos, né? Dar uma repregada aqui para ficar mais reforçado. Mas esse aqui ele tá bom, então nem vou precisar fazer isso. Eu vou pegar um pedaço de lixa, que é a lixa 100, que é uma lixa mais grossa, e vou começar a lixar esse caixote. Também vou dar uma lixada no meu puxador. Se ele for de madeira e tiver um verniz, então para pintar ele eu vou ter que dar uma lixadinha para tirar o brilho do verniz para depois passar a tinta. Isso aqui é um puxador de porta de armário, ou então de gaveta. Qualquer tipo de puxador de 2 furos, mas que seja mais reforçado, porque vai ser a alça da bandeja, então ele tem que ser um pouco mais reforçado. Então aqui eu já lixei os puxadores. Nessa bandeja eu vou fazer um provençal e vou fazer um detalhe nela, uma barrinha aqui com arabesco. Só isso. Eu vou pintar essa bandeja com tinta látex, à base de água, né? Látex ou acrílica. E ela vem bem espessa, bem grossa mesmo. E eu vou colocar um pouquinho de água filtrada para dar uma raleada nessa tinta. Eu vou mexendo até essa tinta ficar homogênea. Já está com espessura boa. Eu vou pintar essa bandeja de branco, branco neve, e vou usar também uma trincha, né, pode ser qualquer trincha que você tiver aí para poder pintar essa bandeja.
Como essa madeira do caixote ela é áspera, bem rústica, então eu vou pintar ela com a trincha mesmo. Sempre na mesma direção. Como essa madeira aqui tem um veio, eu vou acompanhando o veio da madeira. E eu vou passar só uma demão de tinta, porque depois, na hora de lixar, eu quero deixar aparecer bastante a cor da madeira do caixote. E vai ficar mais rústico. Se eu ver que alguma pincelada ficou errada, eu vou e dou uma acertada para ficar tudo na mesma direção. Então aqui eu terminei de passar a minha primeira demão e vou esperar secar. E agora eu vou pintar os puxadores. Os puxadores eu vou pintar com um pincel de pelo macio. Um pincel chato de pelo macio. Com a mesma tinta. Aqui eu usei o pincel chato de pelo macio, porque o puxador, a madeira dele já é uma madeira lisa. E ele é uma peça menor também, é mais fácil de pintar com um pincel menor. Eu também vou dar só uma demão nesse puxador, porque ele tem a cor de madeira, então eu quero que apareça bem essa cor por baixo. E agora esperar secar essa demão. Então aqui a peça já secou, o caixote. Agora eu vou passar uma lixa, vou tirar um pouco dessa tinta e aparecer a madeira. É uma lixa 100, uma lixa mais grossa, né? Pode ser lixa d'água ou lixa seca.
Então eu passei a lixa 100 para dar uma boa desgastada nessa bandeja. E por isso que eu passei uma demão só de tinta, para ficar mais fácil de lixar, de desgastar aqui. Que eu queria que aparecesse um pouco a cor da madeira. E agora eu vou passar uma lixa 220, uma lixa mais fina, só para dar uma alisada aqui. Então a mesma coisa eu vou fazer com os puxadores. Eu vou dar uma lixada também. Então eu lixei, limpei a bandeja com pano seco para tirar esse pozinho da tinta. E agora eu vou marcar para furar e colocar os puxadores. Aqui eu vou marcar o meio, né? Marco o meio na horizontal e na vertical, vai ficar certinho. E faço um ponto aqui a lápis. Eu coloco o puxador alinhado aqui com o meio. Ó. E ainda para ver se está certinho, eu meço. As laterais, certo? Aqui eu marco arredondando para fazer o furo no meio. Mesma coisa eu faço do outro lado. Agora com a furadeira eu vou furar o buraco do parafuso. Aqui ficou o sinal do lápis. Ou eu apago com a borracha ou eu passo uma lixa. Agora com uma chave Phillips, eu vou colocar o parafuso de dentro para fora. Eu parafuso
até ele aparecer do outro lado. Agora eu coloco o puxador. Eu encaixo o puxador e termino de parafusar até dar aperto. Tem que ficar bem parafusado, porque bem firme, porque essa bandejinha dá para me carregar uma jarra de água, de suco. Mesma coisa do outro lado. Parafuso até atravessar. A bandeja, né? Até atravessar a bandeja. Na hora que eu sentir a ponta do parafuso aqui, eu encaixo o puxador. Agora tá pronta a alça da bandeja. Então aqui eu vou fazer um risco só de um arabesco. Só para fazer uma barrinha aqui, dá um detalhe nessa bandeja. Vou fazer com verde, a cor verde. Mas primeiramente eu vou riscar para vocês verem. Essa barrinha aqui, eu também posso fazer ela com stencil, que tem vários modelos, tem arabesco, então pode ser feito também com stencil. A madeira, ela é mais rústica, então às vezes é um pouco... Esse arabesco é bem simples. Com a tinta verde e a tinta branca, eu vou pintar os arabescos. Com um pincel redondo, eu carrego ele aqui de tinta verde e começo a fazer o arabesco. Com a tinta branca, eu faço a vírgula.
Agora, em cima, eu vou fazer 2 vírgulas. Uma para cá, outra para lá. Ele tava deitando em cima do meu pé toda hora. E vou fazer ao redor do caixote da bandeja inteira. Então aqui eu terminei os arabescos e eu vou envernizar essa bandeja. Pode ser com a trincha, o verniz acrílico à base de água. Eu vou começar a passar o verniz pelo fundo. Eu passo aqui no puxador. Agora é só esperar secar. Aqui eu terminei de passar o verniz e eu espero que você tenha gostado. Até a próxima!